Olá pessoal, dando continuidade à aula. Na aula passada a gente aprendeu a manipular alguns comandos. Agora nós vamos ver manipulação de diretório e manipulação de arquivos. Para começar, na aula passada a gente viu que digitando mkdir e a gente digitando o nome de alguma pasta, vamos colocar aqui como aula 1, e dando um ls, a gente criou aqui a pasta da aula 1. Além de a gente poder criar essa pasta de aula 1, a gente também pode estar criando arquivos. Então, se eu vim aqui digitar o touch e o nome do arquivo, aula 1.txt, a gente vai criar também aqui um arquivo de forma avulsa. Esse arquivo por padrão, se eu vim aqui dar um cat e dar um aula 1, vocês vão ver que não vai vir nada porque o arquivo está vazio, porque esse comando só cria o arquivo vazio para ser preenchido. Porém, existe o comandinho nano aqui que a gente vai testar. O objetivo não é ensinar as coisas do nano nesse momento, mas a gente vai vir aqui e vai colocar o nome do arquivo para poder ser preenchido aqui. Ele vai abrir o editor para a gente. Vou escrever aqui Paulo, Camila, João, Pedro, e vou dar um Ctrl O aqui só para salvar o arquivo. Ele vai perguntar ali para mim se eu quero salvar com esse nome mesmo. Vou dar um Enter dizendo que sim. Vou dar um Ctrl X para sair. Vou repetir o mesmo comando agora, cat aula 1.txt, e veja que apareceu agora o nome Paulo, Camila, João e Pedro. Ou seja, a gente preencheu o arquivo com conteúdo. Tá? É possível também a gente copiar esses arquivos. Então, se você der um cp aula 1.txt e quiser dizer que agora ele se chama config.doc, você pode dando um enter. Se a gente dá um ls aqui, veja que ele criou lá o configo, né, que a gente colocou errado. E se a gente dá aqui um cat nesse config que está ali, vai aparecer os dados dele. Como ele está com o nome errado, a gente também vamos mostrar aqui como é que renomeia. Então você pode escrever rm. Rm também é um comando para apagar, mas a gente vai colocar aqui o nome do arquivo e vai repetir agora o nome dele, ponto, o que a gente quer, e vai dar enter. Ele está dizendo aqui que search no diretório. A gente tem que tomar cuidado com essa questão do rm, que na hora de renomear ele, a gente tem que colocar também o rf para poder renomear, tá? Então vamos colocar aqui um, oxe, não está deixando eu clicar, agora foi. Vamos colocar aqui o rm menos rf e vamos colocar aqui agora o nome do nosso arquivo. Cadê aqui? Ah, não é rm não, peraí, é mv, o nome do arquivo, que no caso ali é o config. Ai, porque não está aparecendo. Vamos ver aqui, mv. Então ls aqui primeiro, não sei se vou na pasta. Ah, tá certo. Então vamos lá. O rm ele apagou o arquivo, tá pessoal? Porque rm é para apagar arquivo. Deixa eu pegar aqui o mover. Vamos pegar aqui, ó, cp aula 1.txt e vamos fazer uma cópia dele de novo. Vou chamar agora de config, colocar o nome errado de novo como estava antes. Dá um ls, veja que ele está ali. Vamos dar um mv e o nome dele aqui, config, para config.txt. Não, só config doc mesmo, que ele só está tirando uma letra. Vou dar um ls e veja agora que o arquivo está renomeado.
É possível também mover esse arquivo ou copiar esse arquivo para alguma pasta. Vou dar um cd aula 1 aqui de propósito. Vou dar um ls, veja que não tenha nada dentro. Então, vou voltar aqui uma pasta. Vou dar aqui um cp barra... cp é o nome do arquivo. E vou indicar o diretório para que ele vai ser copiado. Então ls, veja que aqui não criou nada, cd aula 1, uma barra e entrar, veja que o arquivo está ali dentro. Vou voltar um diretório de novo, dar um ls e a gente também pode fazer touch, escrever o nome da pasta que a gente quer que crie o arquivo. Por exemplo, aula 1 barra e o nome do arquivo como teste.txt. Vou dar um enter, vou dar aqui um ls, veja que não está aqui dentro, cd aula 1 e está lá o nosso arquivo teste. Então a gente também pode indicar também o caminho completo do diretório onde esse arquivo tem que ser criado, tá? E a gente também pode dar aqui um rm, passando aqui o nome do arquivo que a gente quer apagar, e dar um enter, dar um ls e veja que o arquivo foi apagado. Então a gente aprendeu a copiar o arquivo, mover o arquivo, renomear o arquivo e por fim criar o arquivo também, tá? Nós também conseguimos fazer apagar arquivos de formas múltiplas também, tá? Então se eu vim aqui touch aula 2.txt e criando aqui os diversos formatos de arquivo que a gente desejar, nós podemos colocar agora um rm-rf, indicar, por exemplo, que eu quero que apaga tudo que começa. Se começa, eu vou colocar aqui asterístico, ou seja, para mim o nome da frente não importa, ponto txt, por exemplo, que é a terminação dele. Vou dar enter, vou dar um ls, veja que tudo que começava com aquela palavrinha sumiu, exceto a que tinha o número 2 que começava, então ela não sumiu. Eu posso fazer o contrário também, tá? Eu posso dizer aqui no touch, colocar aqui aula 2, vou criar os dois arquivos, tá? Então ls, tá? Criou lá o arquivo e também vou dar aqui o aula 3.txt. Veja, faltou o touch ali, touch aula 3.txt ls e vou fazer o contrário agora. Eu vou apagar tudo que começa, então eu posso escrever aqui aula 2 e dar um asterístico aqui, por exemplo, e dar um enter. Faltou o rm aqui e vou dar um ls aqui, veja que apagou tudo que começava com aquela palavrinha que a gente colocou, tá? É possível também a gente renomear diretório, é possível a gente também mover diretórios e até apagar diretórios por inteiro. É possível que, caso tenha um diretório dentro do diretório ou um diretório com múltiplos arquivos dentro e ele não deixa a gente apagar. Neste caso, veja que essa pasta aqui, vou dar um pwd aqui para listar onde a gente está na home admin aula. Vou voltar um diretório aqui apenas e veja que eu tenho ali a aula, tá? Eu vou dar um rm e só colocar aula 1, tem conteúdo dentro, eu não sei se ele vai me deixar apagar, tá? E vou dar um enter. Ele está dizendo aqui para mim que isso não é um diretório, tá? Ou que há o conteúdo dentro desse diretório e não pode ser removido. Nesse caso a gente vai dar um rm -r e vai colocar o nome da pastinha que a gente quer apagar. Um ls. Veja que apagou o diretório, né? A gente tinha aqui o diretório antes que não estava permitindo apagar
E agora permitiu apagar o diretório sem problema nenhum, porque a gente colocou um R. Tá? É possível também que ele dê uma mensagem para a gente dizendo que deu algum erro, alguma mensagem, e você pode complementar com a letrinha F. Tá? Mas tudo isso daí a gente tem no nosso manual de comandos. Você vai dar lá um main rf, ele vai indicar aqui para você, ó, o F para forçar, que ignora arquivos existentes ou qualquer coisa que tenha dentro do arquivo. O R, tanto ele maiúsculo como minúsculo, vai apagar ali para você, o diretório que contém de forma recursiva os dados. Tá? Então vocês veem que é muito prático apagar arquivo, mover arquivo, copiar arquivo. A gente faz isso de uma forma bem dinâmica e fácil dentro do Linux. Tá? E usando ali o Nano ali, a gente também conseguiu editar esse arquivo também. Tá? É possível também você mover um arquivo. Eu acho que eu não cheguei a mover um arquivo. Vou pegar aqui, por exemplo, vou criar aqui um arquivo que está aqui, ó, move arquivo que a gente tem ali sobrando, o número 1. E eu vou mover para aquela pastinha chamada TOD35. Então eu vim aqui TOD35 e vou dar um Enter. Vou dar um ls, veja que a gente diminuiu um arquivo aqui, ó, sumiu o arquivo de número 1. E se eu vim aqui cd TOD, veja que o arquivo está lá dentro. Tá? Então a gente aprendeu aí mover arquivos, renomear arquivos, criar arquivos, transferir arquivos, copiar arquivos, dá para copiar pastas também, tudo com esses comandinhos de cp, rm, mv, e o cat ali para visualizar também os arquivos, tá? E o mkdir que a gente viu também para criar diretórios. Então, manipular arquivos vocês viram que é muito fácil dentro do Linux. Claro que é tudo tela, quem está acostumado com tela gráfica não é tão legal, vamos dizer assim, para quem está iniciando, mas para quem tem terminal aí, dá basicamente para fazer de tudo via terminal. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, até a próxima.